Graça e paz. Estaremos nesse instante falando sobre o despertar da espiritualidade e a religião. E para isso enfocaremos alguns pontos, como quando acontece o despertar da espiritualidade humana, buscando proteção através da espiritualidade eficaz com sabedoria, verdades sobre a religião. Religião não salva. O que não é religião, mas parece ser. O que é a religião? Como religados sejamos influentes e alimente a sua espiritualidade pelo conhecimento. Então vamos ao tema proposto: o despertar da espiritualidade e a religião. E iniciamos com uma pergunta: quando acontece o despertar da espiritualidade humana? Quando a vida é internamente questionada acerca de si mesma, quando queremos saber a respeito de tudo que não está claro para nossa limitada visão sobre a vida, ou seja, queremos saber o que está além do nosso alcance. Queremos nos assegurar de que o mundo invisível seja de fato real. Queremos que o autor da vida esteja no controle do nosso dia a dia para a nossa proteção e direção. Enfim, a fragilidade humana sempre viverá em busca de resposta. Muito mais numa introspectiva do que numa literatura. Até porque a literatura será uma busca secundária. Aliás, será o despertar da espiritualidade que fará o estímulo pela busca do conhecimento, querendo alcançar respostas. Então, buscando proteção através da espiritualidade. É bem visível e inquestionável que estamos enfrentando uma batalha espiritual. Batalha esta muito pesada nesses últimos dias, onde milhares de pessoas estão morrendo de um modo repentino, de modo covarde e fatal por uma doença, por um vírus. Contudo, em meio a toda essa subtração que se dá no mundo, nesse espantoso cenário de mortes e injustiças, milhares de pessoas passam a buscar a Deus e imploram pelo socorro, devido ao desespero, medo e pavor da morte e da fome. A queda da economia, as falências das grandes empresas, o índice crescente de desemprego, o excesso de lutos entre as nações tem, de uma certa forma, contribuído para o despertar da vida espiritual de cada indivíduo que teme fracassar em meio a toda essa batalha desenfreada. Então, existe uma necessidade da espiritualidade com sabedoria. Vamos atentar para uma verdade. Nem sempre a busca pela espiritualidade obtém a resposta certa. O grande perigo dessa grande batalha está nas ideologias, conceitos, argumentos como espadas do engano, levando as pessoas aos caminhos diversos das religiões e, na verdade, ao distanciamento de Deus e desconexão com a verdade e ao verdadeiro valor humano. Acontece que certas seitas, ou as seitas e as heresias, elas começam a tomar conta do mundo, invadindo as culturas, mudando os costumes, deturpando os preceitos e as regras de Deus. E na ânsia por respostas, muitos enveredam pelos caminhos do engano. Saiba disso. Somente o caminho da espiritualidade, fora das práticas ritualísticas, das forjadas meditações e práticas supersticiosas,
será o mais seguro para o encontro verdadeiro com Deus, cujo primeiro mandamento que deu através de Moisés está bem claro, para que os homens estejam diante do único e eterno Deus. São as orações sinceras sob os fiéis preceitos bíblicos na busca pela verdade que farão a grande diferença no ser interior, trazendo paz e firmes mudanças. Algumas verdades sobre a religião. Devemos entender que toda e qualquer religião é fruto da espiritualidade. Isso não significa que todas as religiões estão apontando para o verdadeiro caminho. Não é pelo fato de que o início de uma crença ela tenha surgido de uma resposta da introspecção humana ou um veredito através da reflexão de alguém, pois a verdade sempre será verdade e o caminho para o real encontro com Deus sempre será único. Mais uma vez, a verdade sempre será verdade e o único caminho para o real encontro com Deus sempre será único. Vamos ver o real significado da palavra religião. Vem do latim religare, significa ligar novamente no sentido de retornar às origens, ou seja, ao Criador. Pois, na verdade, o único caminho que nos religa ao Criador, ao Pai, é Cristo. Pois está aí escrito em João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem contar que a verdadeira descrição a respeito da religião é citada pelo apóstolo Tiago, que está no capítulo 1, versículo 27, que diz: a religião pura, imaculada ou sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Portanto, o que passa disso, sem a prática da inspiração do amor em Cristo, são meras organizações fechadas de homens ludibriados e ludibriando em mundo místico, diferente ou delirante, filosófico e ainda distante de uma genuína religião com Deus. Religião não salva. Lembrando que sem Cristo e a prática do seu amor, toda religião é inútil e sem a aprovação de Deus. Semelhante à atitude de Caim, que queria adorar e oferecer a sua oferta ao altar, de acordo com a sua própria tradução e provisão humana, sem dar importância aos costumes e aos ensinamentos de seus pais, no sentido da arrumação no altar. Leia Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 8. Assim são criadas as muitas crenças, baseadas nas próprias traduções e criações de entidades e até mesmo malignas inspirações, competindo com Deus da criação. Não esqueçamos que religião no mundo trata-se de um conjunto de crenças, valores, estilo de vida e práticas devocionais que é regida sob um nome e uma figura institucional. Vale uma observação. Quando citamos a declaração do apóstolo Tiago a respeito da religião imaculada ou sem mácula, isso não quer dizer que os segmentos recheados de rituais e heresias deixam de ser religiões, apenas com a observação das quais são de fato fechadas no segmento do amor a Cristo e ao próximo. Obviamente,
pautadas nas Escrituras Sagradas no que tange ao cumprimento dos ensinamentos apostólicos e sob as leis de Deus. As doutrinas bíblicas, as doutrinas atribuídas à Igreja, corpo de Cristo, pelos apóstolos, elas não podem ser descartadas e nem modificadas. Baseado nisso, podemos saber então quais são os segmentos religiosos que de fato abraçam a religião. E nós encontramos em João 14,6 essas seguintes palavras, que nós já lemos, que traduz da seguinte forma: religiões são muitas, ainda que o caminho da religação seja único, apoiado no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus, João 14,6. Atentando para um detalhe imprescindível. Provérbios 16:25 diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. E enfim, religião não salva. Somente a fé e a obediência à palavra da vida e a decisão verdadeira para seguir os passos de Cristo. Encontramos em João capítulo 1, versículo 12, a confirmação dessa verdade. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E também João 3,18, que diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Marcos 16,16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E João 6,47, que diz: em verdade, lhes digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Palavra de Jesus. E Atos 16:31, que diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Então, o que não é religião, mas parece ser um conjunto de ideias com meditações orientais, filosóficas e místicas, mas que não se empenha a alguma aglomeração para os pensamentos, ensinamentos e práticas coletivas. Livres pensadores existem e até se dizem religiosos, mas a religião se define em uma prática sob um conhecimento a respeito de seus autores e divindades, e além de harmonizarem com suas específicas filosofias e crenças. Mesmo um grupo que estude a teologia, mas com o intuito de distorção e invalidação das Escrituras, não pode se considerar um grupo religioso, como é o caso do ateísmo. Há quem diga que o ateísmo seja uma religião. Num sentido amplo, é a ausência de crença na existência de divindades. O ateísmo, portanto, é o oposto ao teísmo, que é, em sua forma mais geral, é a crença de que existe ao menos uma divindade. Então, o que é a religião? As religiões carregam certos pontos em comum. A primeira delas é que todas possuem um conjunto de símbolos que remetem ou são alvos de reverência e respeito às suas divindades. E esses símbolos estão ligados a rituais ou cerimônias dos quais a comunidade de fiéis participa ativamente. Isso quer dizer que em toda religião existem objetos ou ideias simbólicas que representam algo a ser reverenciado, admirado e idolatrado. Como religados, sejamos influentes.
Vamos apreciar uma coisa importante sobre a proliferação das religiões no mundo. Só existe religião porque existe espiritualidade, que por sua vez, a espiritualidade sempre é estimulada pela religião. Pior que o excesso de religião é o excesso de incredulidade quanto ao mundo espiritual. Se cremos que o caminho é de fato inspirado por Deus, se escolhemos o verdadeiro caminho e é de fato uma inspiração divina e sustentada pela palavra viva, que a nossa luz possa brilhar mais intensamente através de nosso testemunho cristão, a fim certamente de que sejamos mais influentes do que o excesso de religiões desse mundo perdido. Alimente a sua espiritualidade pelo conhecimento. Sejamos cada vez mais espirituais, para que a nossa religação seja mais e mais fortalecida em Cristo. Há alguns textos que assim diz. Colossenses 1, 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. E Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E ainda, João 4,24, que diz: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.